Lauro pergunta em que problema Demétrio se meteu e o que aconteceu. Os policiais revelam que Bruno Gamboa foi assassinado. Demétrio fica sem reação. Os policiais dizem que a empregada de Bruno disse que Demétrio visitou o cara nos últimos dias. Graziella confirma e fala que esteve com seu filho na casa desse homem e foram para pagar uma dívida de Demétrio. Eles perguntam se Graziella não viu ninguém estranho chegar no local. Graziella fala que não. Alessandro fica sabendo sobre a morte de Bruno Gamboa e se choca com a notícia. Alessandro fala que não acha estranho que um homem como Bruno Gamboa tenha terminado assim. Gaspar pergunta a Joventino onde ele esteve. Joventino diz que foi falar com provedores de alimentos para os animais e conseguiu ótimos preços. Joventino comenta com o irmão que se Alessandro se casasse com Maria, poderiam ser donos de tudo. Gaspar pede que ele deixe esse assunto para lá e nem enche a cabeça de sua filha com isso. Lauro pergunta por que Demétrio devia tanto dinheiro para Bruno Gamboa. Graziella diz que não queria preocupar Lauro. Lauro fala que lhe dói saber até onde Graziella pode chegar para esconder as cachorradas do filho. Graziella diz que quis resolver esse assunto antes de falar com ele. Lauro fala que já está farto do comportamento de Demétrio, mas ele terá que ir para a Marinha, se tornar um homem mais responsável. Graziella fala a sós com Montserrat e pergunta quem é José Luiz Álvares. Renato comenta com um amigo que todos estão falando sobre a morte de Bruno Gamboa. José Luiz diz que queria ter chegado uns minutos antes para ajudar Bruno, ou pelo menos para conseguir o dinheiro para fugir com Montserrat. Renato aconselha José Luiz a não perder tempo e ir embora com Montserrat o quanto antes, e que estando longe ele pode dar um jeito. José Luiz fala que a cada dia que passa tem mais chances de perder Montserrat. Montserrat revela à mãe que José Luiz é seu namorado. Graziella a chama de estúpida e pergunta por que ela escondeu algo assim. Graziella diz que ela deixou Sebastião para se meter com o Zé Ninguém. Montserrat defende José Luiz e fala que ele é o homem que ela ama. A moça fala que ficou calada porque tem medo da mãe não apoiá-la. Graziella diz que nunca apoiará e que jamais permitirá que ela se case com um pobretão. Montserrat fala que José Luiz é um cara da Marinha como seu pai. Graziella fala que Lauro foi um almirante e está aposentado, mas tem vários troféus. Graziella acredita que José Luiz está com Montserrat para tirar proveito e a chama de burra e sonsa. Montserrat diz que não vai discutir com ela e fala que seu pai apoiará que ela fique com o grande amor de sua vida. Graziella fala que ela está se metendo na boca de todo o povoado. Lauro chega ali e pergunta o motivo dos gritos. Graziella proíbe que Montserrat volte a ver esse homem e fala que amanhã precisam continuar conversando de coisas que ela não está inteirada. Nádia tenta seduzir Pedro para que tenham uma noite de amor. Pedro fala que teve um dia muito cansativo e só quer tomar um banho para ir dormir. Nádia pergunta por que ele se comporta assim com ela, pois o ama demais, mas desde que se casaram, não tiveram relações sexuais. Ela fala que quer transar com ele, e se ele não fizer isso, não conseguirão ter um filho. Pedro fala que pelo bem dela é melhor que ela tire essa ideia da cabeça. Ele despreza a moça e ela fica chateada. No dia seguinte, Lauro vai à Marinha e cumprimenta Inácio Robledo. Lauro fala que veio pedir a ele o favor de receber seu filho Demétrio na Marinha. Robledo fica surpreso e fala que Demétrio abandonou a escola naval porque não queria seguir os passos dele. Lauro se arrepende de não ter tido pulso firme com Demétrio, mas fala que quer que ele se forme e trabalhe. Graziella pede que Demétrio procure José Luiz e o ameace, dizendo que se ele voltar a procurar Montserrat, terá problemas. Graziella comenta que terão que aceitar que Alessandro seja parente deles. Demétrio fala que não será nada fácil convencer Montserrat. José Luiz e Montserrat se encontram e se beijam. Ela pergunta por que ele não veio ontem. José Luiz fala que teve um problema. Montserrat revela que sua mãe ficou sabendo de tudo e lhe proibiu de voltar a vê-lo. José Luiz diz que a família dela nunca irá aceitá-lo. Montserrat fala que seu pai irá aceitá-lo e só se importa com sua felicidade. Ela diz que só não podem deixar sua mãe falar com ele.
José Luiz diz que falará com Lauro, mas agora todos estarão os vigiando e podem não conseguir mais escapar. Montserrat insiste para ele falar com seu pai, pois acredita que ele irá aceitá-lo. Ela pede que o amado vá à sua casa daqui a meia hora. Carlota se desespera e diz a Lauro que em Água Azul estão falando sobre um homem que foi assassinado. Lauro fala que a polícia esteve em casa e vieram falar com Demétrio, pois ele devia dinheiro ao morto. Carlota fica chocada e afirma que Demétrio acabará muito mal se continuar assim. Carlota fala que no povoado dizem que um marinho chamado José Luiz Álvares pode estar metido no assassinato desse Bruno Gamboa. Lauro fica surpreso. Nádia se encontra com Montserrat. Montserrat revela que José Luiz vai ir à sua casa pedir sua mão. Nádia comenta que no povoado já estão falando dela e do José Luiz. Nádia avisa Montserrat que José Luiz está metido num problema grave, pois à noite um homem foi assassinado e os fofoqueiros da cidade estão falando que ele é suspeito do crime. Montserrat fala que José Luiz seria incapaz de machucar alguém. Nádia concorda, já que se José Luiz fosse culpado, estaria buscando uma maneira de ir embora de Água Azul. Maria cheira uma camisa de Alessandro e sente saudades do gostosudo. Joventino flagra a sobrinha cheirando a roupa do patrão. Maria fala que está arrumando as coisas de Alessandro para que tudo fique bem. Joventino pergunta se ela ama o Alessandro, pois poderia ajudá-la a conquistar o loiro. Maria fala que há muito tempo está apaixonada por Alessandro, mas agora tudo se complicou. Ela fala que seu pai quer que ela trate Alessandro com distância e respeito. Joventino fala que Gaspar adora estorvar as pessoas, inclusive ele, que sempre foi sombra do irmão mais velho. Joventino fala que Maria tem direito de lutar pelo que quiser. José Luiz passa pela casa de Montserrat e vê que Alessandro está ali, indo visitá-la. Montserrat recebe Alessandro e pergunta o que ele precisa. Ele fala que já marcou a reunião com o tabelião para fecharem a compra e venda do terreno e ela terá que ir amanhã. Ele fala que tem uma conversa com o pai dela. Lauro recebe Alessandro com muita alegria. Lauro pede que Montserrat peça para Manuela preparar um café. Montserrat se zanga pela visita de Alessandro. Gaspar volta do trabalho. Sofia diz que já esquentará algo para ele comer. Joventino revela ao irmão que Maria pegou um cavalo e foi para Água Azul. Maria galopa a caminho de Água Azul, mas no caminho o cavalo fica irritado e acaba derrubando a camponesa. Montserrat pergunta por que José Luiz não tocou a porta para falar com seu pai. José Luiz diz que viu que o cara que viu da outra vez veio visitá-la. Ele pede para ir embora dali de Água Azul o quanto antes. Ele diz que podem ir embora dali, construírem uma vida juntos. Montserrat comenta que parece que ele quer ir embora por outro motivo. Ele fala que seu motivo é ela e sempre quer estar com ela. Eles se beijam e Graziella os flagra. Ela pede que Montserrat vá para casa imediatamente. Ela ignora José Luiz. Montserrat sai e Graziella pede que ele não se atreva a procurar sua filha novamente. Graziella leva Montserrat para dentro de casa e a chama de vadia e imprudente. Alessandro e Lauro voltam para a sala. Carlota chega com um café. Graziella pede para a filha servir os moços. Lauro comenta com Alessandro que acabou de saber que o homem que administrava a empresa dele foi assassinado. Alessandro revela que esse homem era um bandido que esteve roubando a fábrica por anos e por isso tinha muitos inimigos. Carlota e Lauro comentam que a polícia suspeita que José Luiz Álvares é o principal suspeito da morte de Gamboa. Montserrat fica nervosa e quase sofre um infarto. Graziella pede que Lauro não receba José Luiz por nenhum motivo. Montserrat diz que eles não podem julgar esse homem enquanto a polícia não o acusa de nada. Carlota fala que esse homem pode ser inocente. Montserrat se sente mal e decide tomar um ar no jardim. Alessandro se oferece de acompanhá-la. Graziella obriga a filha a aceitar a companhia de Alessandro. Gaspar encontra Maria caída no chão e se desespera. Gaspar pensa que Maria está morta. Alessandro pergunta se Montserrat está melhor. Ela diz que sim e o agradece por perguntar. Montserrat fala que gosta de ficar sozinha. Ela pede perdão, diz que não quer ser grosseira com ele, mas não está muito bem.
José Luiz vê Monserrat sofrendo. Ela pensa que ele matou o Bruno. José Luiz diz que não conseguiu ir. Ela pergunta se ele teve algo a ver com a morte desse homem e se por isso quer ir embora. Ele fala que não é nenhum assassino. Monserrat comenta que se ele não devesse nada, enfrentaria as coisas falando com seu pai e não a obrigando a fugir com ele. José Luiz fala que a ama, mas dessa maneira não dá para continuarem. Monserrat volta para casa destruída. Graziella a chama para se sentar com eles. Lauro pergunta a Alessandro sobre os familiares dele. Ele fala que não tem irmãos e nem parentes. Graziella o agradece por ter aceitado o convite do seu marido e diz que espera que ele venha mais vezes. Demétrio se encontra com José Luiz num bar. Se apresenta e diz que veio pedir para ele deixar sua irmã em paz. José Luiz fala que só quer se casar com a irmã dele e estão muito apaixonados. Demétrio fala que sua família é a mais importante e influente de Água Azul. José Luiz fala que o dinheiro não faz de Demétrio melhor que ele. José Luiz pede que ele o deixe em paz. Demétrio tenta humilhá-lo e afirma que se seu pai souber que ele está saindo com sua irmã, se dará muito mal. Alessandro se despede da família de Monserrat. Graziella o convida para almoçar com eles amanhã. Alessandro aceita e diz que espera que Monserrat fique melhor. Carlota elogia Alessandro para Graziella. Graziella diz a Monserrat que ela devia ter sido mais amável com Alessandro, mas pelo jeito ela não se importa com nada. Monserrat fala que está desesperada e revela à tia que está apaixonada e sua mãe não aceita. Monserrat fala que José Luiz é um bom homem e é decente. Ela diz que se a mãe não apoiá-la, fugirá com o amor de sua vida. Um tempo depois, Maria aparece de amuletas. Ela revela a Sofia que caiu do cavalo. Sofia fica surpresa. Gaspar diz que encontrou Maria no caminho e passaram o dia todo no hospital. Sofia oferece algo de comer para Maria. Maria está cheia de dores. Graziella pergunta a Carlota sobre Monserrat. Carlota diz que ela saiu bem cedo. Graziella suspeita que Monserrat tenha fugido com José Luiz. Carlota pede para falarem com Lauro sobre isso. Graziella prefere que não, pois não quer dar mais preocupações ao marido. Monserrat vende seu terreno para Alessandro e recebe seu dinheiro em mãos. Ela o agradece. Ele se humilha para ela e pede que ela o deixe levá-la até a casa dela. Monserrat fala que consegue se cuidar sozinha e diz que ele prometeu ser discreto com isso e prefere que sua família não saiba que ela vendeu o terreno para ele. Ele promete não dizer nada. Graziella vai ao escritório de Lauro. Ele diz que não acordou tão bem. Ela o aconselha a se cuidar, pois as preocupações e as irritações não são nada bom para a saúde dele. Lauro fala que quer proteger aquela casa para livrar a fazenda do problema que tem. Lauro pergunta se Graziella prefere que vendam a fazenda, pois poderiam viver com a pensão que ele recebe da Marinha. Graziella fala que não podem viver assim. Lauro comenta que vai introduzir Demétrio na Marinha, para que ele os ajude conforme vá crescendo e progredindo nos cargos. Graziella pergunta em que a princesa Monserrat irá ajudá-los. Lauro pede que ela não comece com isso e volta a repetir que Monserrat se casará com o homem que escolher. Monserrat se encontra com José Luiz e ele diz que veio pedir desculpas pela sua reação, mas lhe dói que ela pense que ele seja capaz de assassinar alguém. Ele revela que ia pedir dinheiro emprestado a Bruno Gamboa para fugirem, mas o encontrou morto. Monserrat fala que fez mal em duvidar dele, mas trouxe aquele dinheiro. Ela fala que acabou de vender seu terreno e precisa que ele leve esse dinheiro, pois está disposta a sair de Água Azul com ele. Os dois se beijam apaixonadamente. Demétrio comenta com a mãe que falou com o José Luiz, mas ele não deixará sua irmã em paz. Graziella fala que estão suspeitando de José Luiz pelo tiro que Bruno Gamboa levou. Graziella fala que adoraria que José Luiz fosse culpado, pois isso resolveria todos os problemas. Graziella pede que Demétrio visite Alessandro. Maria reza a Virgem Santa para que Alessandro volte, pois o ama demais. Alessandro revela a Vitor que comprou o terreno de Monserrat, mas ela segue muito séria com ele. Alessandro diz que pensou e fala que foi convidado para almoçar na casa de Monserrat, com a família dela, e se Monserrat seguir com a mesma atitude, irá agradecer a Graziella por tudo e voltará para a fazenda.
Carlota comenta com Graziella que Montserrat está sofrendo muito por amor. Graziella pede que Carlota não justifique a sobrinha. Graziella afirma que sua filha não pode se casar com um simples marinheiro, suspeito de um crime. Graziella pede que Carlota a ajude a proteger Montserrat desse fulano. Graziella revela que Alessandro está interessado em Montserrat e disposto a se casar com ela. Carlota fica surpresa, mas fala que isso seria maravilhoso. Graziella pede para falar com Montserrat, mas ela diz que quer ficar sozinha. Graziella insiste. Montserrat recebe a mãe e Graziella diz que não gosta de vê-la triste. Montserrat fala que o que mais lhe dói é ela não entendê-la e nem apoiá-la. Graziella fala que não sabem nada desse homem e ele deve estar brincando com ela. Montserrat fala que José Luiz é um bom homem e não teve nada a ver com a morte desse bandido. Montserrat comenta que ama José Luiz e acha que Graziella gostaria dele se o conhecesse bem. Graziella fala que entende os sentimentos dela, mas elas pertencem a uma das famílias mais importantes da cidade e ela não pode se meter com esse marinheirinho. Graziella revela que aceitaria a relação dela com esse cabo, mas a situação delas não permite. Montserrat pergunta o motivo. Graziella revela que estão a ponto de perder tudo e ela é a única que pode salvá-los.